Aleluia. Som, testando. Glória a Deus. Som. Ei, teste. Som. Ei, som. Glória a Deus. Aleluia. Ei, som. Glória a Deus, amém? Quero cumprimentar todos que me ouvem nesta tarde, com uma boa tarde. Que a mão do Deus eterno, ela possa estar estendida sobre a vida de cada um. Que a mão de Deus nessa tarde de hoje possa estender sobre essa cidade de Brumadinho. E que a misericórdia de Deus possa nos alcançar. E que a potente e poderosa mão do Senhor venha nos conceder uma tarde abençoada e um grande livramento. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15 em diante: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então eu estou aqui nessa tarde, como profeta do Deus vivo, a proclamar as boas novas do Evangelho. Vivemos dias difíceis, dias de crise, mas diante de um Deus que tudo pode, diante de um Deus que tudo opera, diante de um Deus que criou os céus e a terra, diante de um Deus que tem o oceano em suas mãos, nada é impossível. Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 1 e no versículo 37 que não há nada impossível para Deus. Então, independente da causa ou da situação, Deus, ele tem o poder de transformar em toda e qualquer situação. Deus é aquele que levanta o que está caído. Deus é aquele que exalta os humilhados. Então, nesta tarde eu quero iniciar este culto com uma oração. E eu quero orar por você nessa tarde. Senhor, meu Deus e eterno Pai, ó Deus querido, nessa tarde de hoje, eu estou apresentando, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas. Ó Deus querido, toma a cidade de Brumadinho em tuas mãos, porque os vernáculos prescreve com graça e com a total verdade, em cântico de salmo, que se o Senhor não aguardar a cidade, em vão guarda aqueles que trabalham. Então, ó Deus querido, nós acreditamos e entendemos que a boa mão do Senhor tem guardado essa cidade de Brumadinho. E nós acreditamos, ó Deus, que a mão do Senhor há de continuar guardando esta cidade. Eu quero apresentar, ó Deus, cada família aqui representada. Visita cada lar da cidade de Brumadinho. Entra em cada casa nesse momento agora. Que o Senhor possa proteger e guardar cada família, ó Deus querido. Nós estamos declarando que Brumadinho está debaixo da tua proteção. Nós estamos declarando, meu Pai, que as misericórdias do Senhor sobre esta cidade está guardando, protegendo, livrando toda e qualquer família. Ó Deus, nos livra de toda e qualquer enfermidade. Nos guarda, meu Pai, de toda e qualquer maldição. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer ser gerado sobre a vida de cada uma dessas pessoas o livramento que elas precisam, a transformação que elas precisam. Começa a trabalhar em cada mente, em cada coração nessa tarde de hoje. Que a misericórdia do Senhor, ó Deus querido, possa alcançar cada vida, cada família nessa cidade. Nós estamos declarando, meu Pai, que 2021 vai ser um ano de novos recomeços sobre essa cidade. Nós estamos profetizando que 2021 vai ser um ano em que a ação e o mover do Senhor vai trazer um tempo de exaltação sobre esta cidade. Nós estamos declarando, meu Pai, que o mês de abril, o Senhor vai entrar com providência em cima de cada causa, em cima de cada situação. O mês de abril vai ser um mês, ó Deus querido, que nós acreditamos e declaramos que a mover do Senhor, que a ação do Senhor sobre cada vida, sobre cada família, vai trazer respostas, milagres, transformação. Alcance, meu Pai, cada coração nesse momento, que toda a dureza do coração do homem caia por terra, que o Senhor possa trazer ao entendimento desta humanidade, Senhor, a palavra do Evangelho, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que restitui. Então começa, ó Deus querido, nessa tarde de hoje, transformar cada vida. Começa a fazer, meu Pai, um milagre acontecer sobre cada família, ó Deus. E assim eu apresento nessa tarde de segunda-feira a cidade de Brumadinho em tuas mãos, cada vida, cada família em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém? Quero nessa tarde também louvar o hino da harpa, no nome de Jesus. Oh, quão cego andei
e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a todos com uma boa tarde. Eu quero deixar uma passagem bíblica para cada um de vocês que me ouve nesse momento. Uma passagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João foi um apóstolo que andara com Jesus Cristo no período do seu ministério, ungido como um apóstolo para dar continuidade ao Evangelho de Cristo na terra. Então eu quero deixar com vocês aqui uma mensagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3 e no versículo 16, que assim diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus para com a humanidade é a salvação. A vontade de Deus, a proposta para Deus, ou o plano para Deus com a humanidade é da sua salvação. O Evangelho não quer te proporcionar um apartamento de luxo. O Evangelho não quer te proporcionar um carro do ano. O Evangelho não quer te proporcionar uma casa à beira-praia. O Evangelho de Cristo Jesus, ele quer proporcionar a você a sua salvação.
Porque no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 16, a Bíblia vai dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que caminho é esse que Jesus está oferecendo? É o caminho da salvação. Porque o mais interessado a fazer você ter uma vida de sucesso, começando não pelo terreno, mas começando pelo espiritual, que é você gozar e desfrutar da sua salvação, esse alguém é Deus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus ele está proporcionando e oferecendo a você a sua salvação. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você adquirir um lote. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você juntar riqueza na terra. Jesus ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a nossa salvação. Tudo na nossa vida tem um princípio, e eu quero peregrinar com você pelas Sagradas Escrituras sobre esse princípio. Esse princípio encontra-se em Gênesis, porque a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1 e no versículo 1 em diante, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ele é criador de todas as coisas, porque em Gênesis capítulo 1 e no versículo 1 em diante, a Bíblia vai dizer que Deus criou os céus e a terra. Deus então criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou as águas, Deus criou os animais, Deus criou tudo que há na terra. Deus é criador de tudo. Só que Deus também em Gênesis, quando nós pegamos no capítulo 2 em diante, nós vamos ver a maior obra-prima de Deus. É claro que toda obra criada por Deus é divina, é milagrosa, mas a maior obra que Deus criou foi o ser humano. Porque em Gênesis capítulo 2 em diante, a Bíblia vai dizer que quando Deus criou a terra, quando Deus fez os animais, quando Deus estabilizou a terra, a Bíblia diz que Deus vai criar o homem para governar e para dominar sobre a terra. Então em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus do pó da terra formou o homem. Deus do pó da terra ele forma o homem. Em Gênesis capítulo 2, a Bíblia vai dizer que nessa imagem de barro que Deus havia constituído e feito, Deus ele vai soprar em suas narinas, fazendo com que aquele boneco de barro recebesse o fôlego de vida e se transformasse e se tornasse uma alma vivente. Então a maior obra-prima e divina de Deus é a criação do ser humano. Então Deus ele cria o primeiro homem da face da terra, a saber, Adão. Quando Deus cria Adão, Deus vai dar a Adão o privilégio, o poder e a autoridade para governar e dominar sobre a terra. Quando Deus então percebe que Adão está só, está se sentindo só, está sozinho, isolado no jardim do Éden, o que Deus vai fazer? Deus vai criar para Adão uma disjuntora, uma esposa, uma companheira. E da sua costela Deus criou então a mulher chamada Eva, que deu como esposa para Adão. Deus então vai dizer: multiplicai-vos e enchei sobre a face da terra. Então Deus deu para Adão a autoridade para governar e administrar a obra que Deus havia criado sobre este planeta estremecido chamado terra. Adão então agora tem o privilégio, a autoridade, a graça de governar em um mundo onde Deus havia dado a ele poder e autoridade. Só que a Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva viviam no jardim, eles não tinham a certeza ou a convicção ou o raciocínio do que era o pecado. Eles viviam sem aquele sentimento do pecado. Então a Bíblia diz que algo vai acontecer inesperado. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito com uma condição. A condição que Deus estipulou era que Adão não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal que havia no jardim do Éden. Então Adão podia desfrutar de todos os privilégios e de todas as maravilhas que Deus havia colocado em suas mãos. A única coisa que Adão não podia fazer era tocar ou comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que Adão então cai em desobediência. E quando Adão ele cai em desobediência, algo lhe vai acontecer. Porque Adão e Eva vai ser expulso do jardim por causa da sua desobediência. E o que mais destrói a vida do homem é a sua desobediência. O que mais destrói a vida do ser humano
é a sua desobediência. Que desobediência é essa? É andar em caminhos que não fazem parte dos caminhos de Deus? É querer viver uma vida que não faz parte do propósito de Deus? É querer viver ou desfrutar coisas, ou momentos, ou propósitos que não fazem parte dos caminhos de Deus? E quando o homem escolhe andar em caminhos de desobediência, ele vai colher os frutos da desobediência. Porque em Gênesis capítulo 2 em diante, Adão ele vai colher dos frutos da desobediência. Porque Jesus no Evangelho de Mateus, ele vai nos ensinar acerca da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Você nunca plantará abacate e colherá pêssego. Você nunca plantará jabuticaba e colherá goiaba. Se tem algo que ninguém pode escapar, é da colheita, dos frutos das colheitas. Adão, então, por causa da desobediência, Adão vai ser expulso do jardim que Deus havia colocado Adão para dominar e para governar. Então Adão agora é expulso do jardim que Deus colocou ele para dominar e para governar. Só que Deus então vai dizer a Adão: olha, crescei, multiplicai sobre a face da terra. Através de Adão, Deus começa a povoar a terra. Através de Adão, Deus começa a encher a terra. Através de Adão e Eva, Deus começa a povoar a terra. A terra que era vazia, sem forma, passa a ser agora habitada por habitantes que Deus começa a gerar através de Adão e Eva. Então a terra agora está crescendo, a terra está se multiplicando, a terra agora está se desenvolvendo. De Adão e Eva nascem filhos, e dos filhos geram filhos, que são gerados filhos e filhos. E a Bíblia vai dizer a partir de Gênesis capítulo 2, que a terra agora está povoada. Só que se tem algo que distancia ou afasta o homem de Deus, é o pecado. Se tem algo que afasta o homem de Deus, são as consequências e são os nossos caminhos de pecado. A Bíblia vai dizer em Gênesis, a partir do capítulo 2, que a terra agora está povoada de pessoas. A terra agora está povoada de seres humanos, com o propósito de desfrutar daquilo que Deus havia constituído para o homem aqui na terra. Só que a Bíblia vai dizer que quanto mais a raça humana crescia, quanto mais o ser humano se desenvolvia, quanto mais nascia seres humanos na face da terra, o pecado também crescia. Ao ponto de em Gênesis capítulo 6, versículo 6 em diante, Deus dizer consigo no seu coração: eu vou destruir a raça humana. Mas o porquê Deus agora vai destruir? Em Gênesis capítulo 6, versículo 6 em diante. Por que Deus vai destruir a raça humana? Porque quando Deus do seu trono, Ele olha para a face da terra, Ele olha para o ser humano, a obra que Ele criou, e deu para ele a autoridade de crescer e de desfrutar daquilo que Ele concedeu ao ser humano. Quando Deus do seu trono, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, olha, Deus vê que uma raça humana, que era para estar adorando ao teu nome, exaltando ao teu santo e poderoso nome, agora está distante dos caminhos de Deus. Quando Deus olha do céu, aqui para a terra, em Gênesis capítulo 6, Deus vê que o ser humano está distante de Deus. Deus vê que a raça humana não está tendo tempo mais para Deus. Deus vê que a raça humana agora não tem o temor no seu coração para com Deus. Então em Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia vai dizer que Deus ele vai destruir a raça humana. E quando Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 6 em diante, desce para destruir a raça humana, a Bíblia diz que tinha uma família no meio de milhões que ainda era temente a Deus, a saber, Noé e sua família. Quando Deus em Gênesis capítulo 6 e no versículo 6, Deus desce para destruir a raça humana, Deus ele olha e vê que tinha uma família que ainda era temente a Deus. Que família era essa? Era a família de Noé. Então quando Deus vai destruir a raça humana, Deus, por causa de Noé, Deus vai ter misericórdia. 99,9% da raça humana
havia se corrompido e estava distante dos caminhos de Deus. Mas quando Deus desce para destruir a raça humana, Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz que Noé e sua família ainda era temente a Deus. Então, por causa de Noé e por causa de sua família, Deus vai poupar a raça humana da morte. Não é porque muitos estão se corrompendo, nós temos que se corromper. Não é porque muitos estão escolhendo o caminho da perdição, é que nós temos também que seguir caminho da perdição. Não é porque por causa da crise muitos estão escolhendo ou preferindo entregar os pontos, você também tem que entregar os pontos. Escuta o que eu vou te dizer: por causa de Noé e sua família, Deus não destruiu a humanidade. Então, por causa de você, Deus pode guardar a sua casa. Por causa de você, Deus pode guardar a sua família. Por causa de você, Deus pode mudar a situação do seu bairro. Por causa de você, Deus pode mudar a situação dessa cidade. Mas o que eu e você temos que fazer? Nós precisamos andar em caminhos de obediência. Porque em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 em diante, a Bíblia diz que a obediência, ela quebra a maldição. Para você ser feliz, você não precisa se matar 24 horas por dia fazendo hora extra. Para você ser feliz, você não precisa ter uma casa na beira da praia. Para você ser feliz, você não precisa ter um helicóptero particular à sua disposição. Para você ser feliz, o que você precisa é temer a Deus, guardar os seus estatutos e andar em caminho de obediência. Então, quando Deus desce para destruir a humanidade, Noé e sua família andavam em caminhos de obediência. Então, todas as vezes que você se coloca na posição de obediência, Deus muda a história. Quando você se coloca na posição de obediência, Deus muda a situação. É por isso que muito do ser humano estão perecendo, estão padecendo, porque estão tentando andar segundo a tua vontade, estão tentando lutar segundo a tua força, estão tentando caminhar segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Mas eu venho nessa tarde de hoje, como profeta do Deus vivo, para essa geração do século 21, a profetizar que Deus vai trazer um tempo de obediência ao coração do ser humano. Porque em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, a Bíblia diz que se andarmos em caminho de obediência, as bênçãos do Senhor vai nos alcançar. Então, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, quando Deus vai descer na terra para destruir a raça humana, Noé e sua família estavam obedientes a Deus. Então, por causa de Noé e sua família, Deus vai poupar toda a humanidade. Só que Deus vai fazer um propósito com Noé, dizendo assim: Noé, construa uma arca, porque eu vou destruir a raça humana. Construa uma arca, que eu vou destruir a raça humana. Porque no coração do homem, no coração do ser humano, no coração desse povo, já não tem mais temor. No coração desse povo, já não tem mais respeito ao meu nome. No coração desse povo, já não tem mais reverência ao meu santo nome. Porque em Gênesis a Bíblia vai dizer que os homens estavam andando segundo vontade da sua carne. Os homens estavam andando segundo os desejos da sua vontade. Os homens estavam andando segundo a concupiscência da sua carne e os desejos das suas paixões carnais. Mas por causa de Noé, Deus vai poupar a raça humana, e Deus vai dizer a Noé, em Gênesis capítulo 6, e no versículo 6, Noé, eu vou destruir toda a raça humana, mas eu peço a ti, construa uma arca, porque eu vou poupar você e toda a sua família e toda a sua casa. Noé então começa a construção da arca. Noé, como estava em caminho de obediência, Noé, ele vai obedecer à voz de Deus, e a Bíblia vai dizer que Noé, em Gênesis capítulo 6, vai começar a construção da arca. Enquanto Noé pregava, Noé construía a arca. Enquanto Noé estava construindo a arca, Noé estava pregando: arrependei-vos dos seus pecados, voltai ao Senhor. Escuta o que eu vou te dizer. Deus, nessa tarde de hoje, Ele está te dando a oportunidade. Deus, nessa tarde de hoje, Ele está te dando uma chance.
Deus, nessa tarde de hoje, Ele está te dando o privilégio e a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, confessar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e alcançar a coroa incorruptível que preparado na glória está para aqueles que vencer. Noé então começa a construir a arca, e quando Noé começa a construir a arca, a Bíblia vai dizer que Noé pregava a palavra: se arrepende dos seus pecados, volte para o Senhor, volte para Deus enquanto há tempo. Só que a população não escutava a mensagem de Noé, a população não escutava a mensagem de Noé, a população não escutava a mensagem que Noé pregava, que Deus ia destruir a raça humana. Eu conheço pessoas que já não estão mais presentes no nosso meio, porque Deus deu a oportunidade, mas ela não agarrou a oportunidade que Deus estava dizendo. É natural do ser humano querer deixar para depois coisas que tem que fazer na hora. A pessoa quer deixar para depois: amanhã eu faço isso, semana que vem eu faço aquilo, mês que vem eu faço isso, mês que vem eu faço aquilo. Só que chega mês que vem a pessoa não faz, porque é natural do ser humano querer deixar as coisas para depois e as coisas para amanhã. Mas a Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, que a vinda do Senhor será como um ladrão. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Quando um ladrão vai assaltar a casa da pessoa, ele não manda o WhatsApp. Quando o ladrão vai assaltar a casa da pessoa, ele não manda um e-mail avisando: tal hora eu vou invadir a casa. Não. Quando o ladrão vai roubar uma casa, ele não avisa, ele não informa. Quando o ladrão vai assaltar uma casa, ele chega caladinho. Quando a pessoa menos assusta, já foi assaltada. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3 em diante, vai dizer que a vinda do Senhor Jesus será como um ladrão. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Então, quando se trata da minha, da sua salvação, você não pode deixar para depois, porque depois pode ser tarde. Quando se trata da minha, da sua salvação, você não pode deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Conheço pessoas que deixou para depois, mas já desceram à sepultura. E a pergunta que eu quero te fazer nessa tarde é essa: se Deus hoje recolher a tua alma, se Deus hoje recolher o teu espírito, para onde tu vai? Para o céu ou para o inferno? Porque não tem meio termo. O Evangelho te oferece a salvação, mas o mundo te oferece um caminho de pecado. Evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 13, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que te conduz à perdição. O caminho dos céus é estreito, porque você tem que renunciar à sua carne. O caminho do céu é estreito, porque você tem que deixar de viver o desejo da sua carne, os prazeres carnais desse século, para fazer a vontade de Deus. Só que o caminho da porta estreita, o caminho de Jesus, é o caminho que vai te conceder a sua salvação. Então Deus passa um projeto em Gênesis capítulo 6, no versículo 6, para Noé: construa a arca, que eu vou destruir a raça humana. Então Noé começa a construir a arca, e Noé começa a pregar para o povo. Noé está pregando e está construindo a arca. Escuta o que eu vou te dizer: agarra essa oportunidade que Deus está te dando, agarra essa oportunidade que o Senhor está te dando nessa tarde, agarra essa oportunidade que Deus está te dando. Muitos já desceram à sepultura, muitos fizeram planos: no mês de abril eu vou comprar um lote, no mês de abril eu vou trocar meu carro, no mês de abril eu vou mudar de casa, mas desceram à sepultura. Foi tarde demais. Então a mensagem que eu trago para você nessa tarde de hoje é essa: agarra a oportunidade que Deus está te dando, agarra a oportunidade que os céus está te concedendo. Porque quando Noé pregava, Noé construía a arca, Noé construía a arca e Noé pregava. Só que ninguém dava crédito à mensagem de Noé. Esse povo chamado crente, esse povo chamado igreja, que é caluniada, que é mal falada, que é perseguida, no dia do arrebatamento é o povo que vai morar no céu. Então agarra esta oportunidade que Deus está te dando, porque quando Noé vai construir a arca, quando o projeto da arca está construída, a Bíblia diz assim a Noé: entra para dentro da arca, que eu vou destruir toda a raça humana. Entra tu e a tua família,
que eu vou destruir toda a raça humana, Deus envia um casal de cada animal que existia na terra e coloca dentro da arca, e os vernáculos prescrevem com graça e com a total verdade, no Torá do Pentateuco de Gênesis, que Deus manda água, Deus manda chuva, e começa a chover sobre a face da terra, e a chuva começa a alagar, a chuva começa a se alagar sobre a terra, ao ponto da raça humana, do ser humano, começar a morrer. 40 dias de água, muita água, a terra está alagada. Só que Noé e a sua família estavam salva, porque eles obedeceram a voz de Deus e andaram em caminhos de em obediência. Escuta o que eu vou te dizer: aquele ser humano, aquela raça humana naquela época teve a oportunidade, mas não agarrou. Então Deus mandou a chuva e morreu toda a raça humana que existia na face da terra. Morreu toda a raça humana que existia nesse planeta estremecido chamado terra, ficando somente Noé com sua família, ficando somente Noé, a sua família e os animais que tinha na arca. Quando Deus então destrói a humanidade, Deus só destruiu porque o povo não se arrependeu. Deus só matou porque o povo não se arrependeu. Então, quando Deus destrói a humanidade, as águas do dilúvio vão se abaixar, e quando as águas do dilúvio se abaixam, Deus vai abrir a porta da arca, e Deus vai dizer para Noé: a partir de agora, a partir de hoje, através de você eu vou fazer nova população, através de você eu vou povoar aqui na face da terra. Então, através de Noé e sua família, Deus começa novamente do zero a encher a terra, a povoar a terra. O ser humano agora está crescendo. Gênesis capítulo 6, versículo capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e no capítulo 9 a Bíblia vai dizer que quando Noé sai da arca, Deus começa agora, através de Noé e através da sua família, começar a fazer crescer novamente a população. No decorrer dos anos, a população está crescendo. No decorrer dos anos, a população está se desenvolvendo. No decorrer dos anos, o ser humano começa novamente a crescer, e o ser humano começa novamente a se multiplicar sobre a face da terra. A terra agora está povoada. Só que a Bíblia vai dizer que quanto mais o ser humano crescia, quanto mais o ser humano se desenvolvia, quanto mais a terra estava sendo povoada pela obra divina de Deus, a Bíblia vai dizer que maior o pecado aumentava. Quanto mais a população crescia, mais as costas da humanidade virava para Deus. Quanto mais nascia criança, quanto mais o povo se desenvolvia, mais o povo virava as costas para Deus. Aí a Bíblia vai dizer que no Evangelho de Mateus, que foi o período obscuro, Deus, ele olha dos altos céus e Deus percebe que a humanidade que ele havia criado, Deus percebe que o ser humano que ele tinha criado, Deus percebe que o ser humano que ele tinha feito, desenvolvido e dando crescimento na face da terra, estava novamente virando as costas para Deus e andando em caminho segundo o teu desejo e as tuas vontades. A Bíblia vai dizer que Deus fica em silêncio. Foi o período obscuro que houve na face da terra, dos 400 anos entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, aonde Deus não se manifestava para a humanidade, aonde Deus não manifestava o seu poder para a humanidade. O povo estava sedento da voz de Deus, o povo estava sedento das maravilhas de Deus, o povo estava carente de ouvir a voz de Deus, não diferente dessa geração do século 21, uma geração que está faminta. Eu não falo de comida, macarrão, feijoada, eu falo de uma geração que está faminta, mas faminta da palavra de Deus, uma geração que está carente da palavra de Deus, uma geração que está distante dos caminhos de Deus. Então Deus, em Malaquias, Deus vai virar as costas e ficar em silêncio para a humanidade. Foi o período obscuro entre Malaquias e Mateus. Deus ficou 400 anos sem se comunicar à terra. Aí quando Deus, ele olha do alto céus, Deus agora, ao invés de destruir a humanidade, Deus agora, ao invés de acabar novamente, assim como ele acabou em Gênesis capítulo 6, destruindo a raça humana, Deus vai dar uma nova oportunidade. Deus vai dar um privilégio. O que Deus vai fazer? Eu agora não vou destruir a raça humana, eu agora vou dar uma chance, eu agora vou dar uma oportunidade. E o que Deus então vai fazer? Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus olha do alto dos céus, após 400 anos, entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, Deus agora não vai mandar dilúvio, Deus agora não vai destruir o ser humano, Deus agora não vai aniquilar a raça humana, Deus vai dar uma chance, Deus vai dar uma oportunidade. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, o mundo que a Bíblia está dizendo, o mundo que Jesus está dizendo, o mundo que a palavra está dizendo. Quando Deus amou o mundo, não é o mundo que está construindo apartamento. Quando Deus fala que Deus amou o mundo, Deus não ficou apaixonado com a sabedoria do homem de construir prédio, não. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus não está amando a casa na praia. Quando Deus amou o mundo não é o apartamento, não é a coisa física. Quando Deus ele olha do alto céus, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou a mim, Ele amou a você, que estávamos distante e longe dos caminhos do Senhor. Quando Deus olhou do céu, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não amou o carro, Deus não amou o apartamento, Deus não amou Lote, Deus amou a mim, Deus amou você. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por mim e por você, para nós que estava distante dos caminhos de Deus, para nós que vivíamos em caminhos de pecado, para nós que estávamos condenados ao inferno, por causa da vontade, do desejo da nossa carne. Jesus morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse uma nova chance, tivesse uma nova oportunidade, e em Cristo Jesus alcancemos a nossa salvação. Então, quando a Bíblia diz em Gênesis que Deus havia destruído a raça humana, mas agora ao invés de destruir, Deus vai dar uma oportunidade. O intuito de Deus, o propósito de Deus é que eu e você alcance a nossa salvação. Jesus ele morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou, foi para que eu e você alcancemos a nossa salvação. Deus, ao invés de nos destruir, Deus nos deu uma oportunidade. Deus, ao invés de acabar comigo devido aos pecados da minha mocidade, Deus me deu uma chance, Deus me deu uma oportunidade. Ao invés de Deus nos destruir por causa do nosso pecado, porque era para eu e você estar naquela cruz, mas Cristo que morreu naquela cruz, para dar para mim uma chance e para dar para você uma oportunidade. Então a oportunidade que Deus está te dando é para que você alcance a sua salvação. Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi para você se tornar um milionário. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você comprar um helicóptero do ano. Isso aí você vai levantar cedo, trabalhar e você vai adquirir. Jesus morreu na cruz do Calvário para eu e você alcançar e adquirir a nossa salvação. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você passear no parque. A maior preocupação de Deus não é que aqui em Brumadinho enche de minha casa minha dívida. Aqui em Brumadinho a preocupação de Deus não é que aqui construa um shopping. A preocupação de Deus não é que aqui em Brumadinho enche de apartamento. A preocupação de Deus não é que aqui em Brumadinho tem 4, 5, 6 cinemas. A maior preocupação de Deus é com a minha e com a sua salvação. A maior preocupação de Deus é com a minha e com a sua salvação. E hoje eu quero te perguntar, se hoje recolher Deus o teu fôlego de vida, para onde tu vai? Deus está te dando a chance, porque Deus, Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho não te oferece bens materiais, isso são recompensas da sua obediência para com Deus. O Evangelho ele quer te proporcionar a sua salvação, livrar a tua alma do inferno. Jesus ele quer proporcionar para você uma vida de comunhão a Deus, porque ao invés de Deus, igual em Gênesis capítulo 6, versículo 6, destruir a humanidade, Deus agora não vai destruir a humanidade.
Deus agora vai dar uma chance, enviando a Jesus Cristo, que fosse morto na cruz do Calvário. Mas o poder do Evangelho não está na morte. O poder do Evangelho não está na morte. O poder do Evangelho está na ressurreição. Jesus foi morto numa cruz na sexta-feira, mas no domingo de manhã ele ressuscitou. Jesus não está pendurado numa cruz. Jesus não está mais com o seu corpo no túmulo. Jesus, ele ressuscitou e está vivo no nosso meio. E eu venho nessa tarde de hoje, como profeta do Deus vivo, a profetizar sobre a tua vida. Agarra esta oportunidade que Deus está te dando, porque Deus, ele quer salvar a sua alma do inferno e te conceder a sua salvação. Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para te salvar. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus não está pendurado numa cruz do Calvário. E Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você pode ter um coração bom, você pode todo mês distribuir cesta básica para os pobres, você pode todo mês fazer ação social, você pode distribuir dinheiro para os pobres, mas se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, você não tem a sua salvação. Porque a Bíblia vai nos ensinar que para nós sermos salvos, nós temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida. E para eu e você ter o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos que levantar as mãos e confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que possamos alcançar a nossa salvação. Jesus, ele morreu e ressuscitou, foi para te salvar e para te livrar do inferno. Uma geração que está distante dos caminhos de Deus, uma geração que está distante dos caminhos de Deus, uma geração que se Deus não dá para ela um carro, uma geração que se Deus não dá para ela um salário de 20 mil, ela estufa o nariz, faz pirraça e vira as costas para Deus. Deixa eu te ensinar algo nessa tarde. O Evangelho não te promete coisa terrena, o Evangelho te promete a tua salvação, mas através da sua obediência, Deus vai fazer você alcançar os frutos da obediência sobre a tua vida. Jesus morreu e ressuscitou para nos conceder a sua salvação. Quando Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, porque Páscoa não tem nada a ver com chocolate, Páscoa não tem nada a ver com coelhinho pulando. Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. E quando Jesus, ele ressuscita, ele agora nos dá o privilégio e a oportunidade de aceitarmos e confessarmos a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para quê, pastor? Para que você alcance a sua salvação, tenha o seu nome escrito no livro da vida, e você possa fazer parte de um povo que vai morar no céu. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, a Bíblia diz: nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, que estará no reino dos céus. Deus não é muito de falar, Deus, ele é de fazer. Se eu perguntar para alguém aqui nessa tarde, alguém já te prometeu algo e não cumpriu? Eu tenho certeza que você vai falar: fulano prometeu e não cumpriu. Porque quando se trata das coisas de Deus, quando se trata da nossa salvação, nós não podemos muito falar, nós temos que fazer, nós temos que agir, nós temos que ter atitude, nós temos que ter reação, nós temos que buscar, nós temos que se arrepender, nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que buscar a Cristo Jesus enquanto há tempo. Tem pessoas que a vida toda passa falando: pastor, amanhã eu vou lá na sua igreja. Já tem 2 anos. Pastor, tal dia eu vou lá na sua igreja. Já tem 4 anos. São pessoas que falam, mas não fazem. Então, quando se trata das coisas de Deus e quando se trata da sua salvação, você não pode muito falar, você tem que fazer, você tem que agir. Quando se trata da sua salvação, você não pode ficar falando, você tem que fazer.
você tem que ter atitude. Então, para você alcançar a sua salvação, para você alcançar a promessa da coroa incorruptível, que está esperando para aqueles que vai morar no céu, você tem que ter atitude. Que atitude é essa? Largar o seu pecado, largar a cachaça, largar a maconha, largar a prostituição, largar a mulher que não é sua. Eu não estou aqui para apontar pecado, porque a Bíblia diz no Evangelho de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessar dos seus pecados e se arrepender, o Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Mas eu venho aqui nessa tarde tocar na ferida, porque tem o bálsamo para cicatrizar. Então, para alcançarmos a nossa salvação, tem que abandonar o pecado, tem que largar a cachaça, tem que largar a maconha, tem que largar as drogas. Para entrar no reino dos céus, tem que se arrepender dos seus pecados, confessar a Cristo Jesus e andar no caminho de Jesus Cristo. Porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. 1 João, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Somos falhos, somos pecadores, erramos, transgredimos contra a palavra de Deus. Muitas das vezes transgredimos contra a vontade de Deus, porque nós, seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Assim como eu errei, você também pode um dia errar. Assim como nós falhamos, todos podem falhar. Só que em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessares os seus pecados e se arrepender, o Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. O arrependimento não é da boca para fora, mas é quando se mostra os frutos. Porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, vai dizer que a árvore se conhece pelos frutos. Quando você olha para um pé de manga, o que é que você espera? Manga. Você nunca vai olhar para um pé de jabuticaba e quando chegar a época de dar os frutos, você vai colher melão. Você nunca vai olhar para um pé de acerola e quando tiver o tempo de dar fruto, você vai colher romã. Porque a árvore se conhece pelos frutos. Então, para eu e você alcançarmos a nossa salvação, nós temos que demonstrar e termos frutos de arrependimento para alcançar a nossa salvação. Jesus vai dizer, Evangelho de João, capítulo 14, e no versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O mundo pode te oferecer vários caminhos. As oportunidades podem te oferecer vários caminhos. Vou te dar um exemplo. O mundo pode te oferecer um caminho. Rouba do seu patrão, que você vai ficar rico e ele não vai saber. O mundo pode te oferecer um caminho. Vai por esse caminho que é um caminho bom. O diabo vai te oferecer: vai para o caminho das drogas, que vai ser um caminho que você vai ser feliz. O mundo vai te oferecer: vai pelo caminho da bebida, que você vai esquecer os problemas e você vai ter felicidade. Só que o caminho que Deus está te oferecendo não é um caminho para você somente terreno ser feliz. É um caminho que você vai alcançar a sua salvação. João capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Para você alcançar a sua salvação, só tem um caminho. É o caminho de Cristo Jesus. Para você alcançar a sua salvação, para você fazer cidadão do reino dos céus, só tem um caminho. É o caminho de Cristo Jesus. E para eu e você sermos salvos, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. E para o nosso nome estar escrito no livro da vida, eu e você temos que levantar as nossas mãos, aceitar e confessar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não tem um caminho, outro caminho. Se passar disso, é ilusão. Não tem outro caminho. Se passar disso, é mentira. Não tem outro caminho. Se passar disso, é propaganda enganosa.
Não existe outro caminho que não seja Jesus Cristo. Se passar disso é mentira, é ilusão, é fake. Porque o caminho que Deus tem para oferecer para mim e para você é o caminho que vai livrar a sua alma do inferno, vai te conduzir à sua salvação e vai fazer você morador do reino dos céus. E a pergunta que eu te faço nessa tarde de hoje é essa: se hoje Deus recolher o seu fôlego de vida, se Deus hoje levar a tua alma, se hoje você descer a sepultura, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Porque não tem meio termo, ou é céu ou é inferno. E Jesus disse: para alcançarmos a nossa salvação é necessário arrependermos dos nossos pecados, confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, para que Ele possa lavar, limpar a nossa alma do pecado e nos conceder a salvação eterna. Porque o que nós vivemos hoje é passageiro. O que nós vivemos na terra hoje é passageiro. Alguns vivem 20 anos, alguns vivem 40 anos, outros vivem 70 anos. A duração do ser humano, lá vai só diminuindo. Porque Moisés, no Salmo de número 90, versículo 10 em diante, vai dizer que se o homem chegar a 70 e a 80 anos de idade, é cansaço e enfado. Então somos limitados, nós temos limite. A nossa vida aqui é passageira, a nossa vida aqui é passageira. E quando sairmos daqui, quando Deus recolher a nossa alma, porque quando nós sairmos da terra, nós vamos para um lugar que é eterno. E essa eternidade fala de dois lugares: o céu ou o inferno. E a pergunta que eu te faço é essa: como que está a sua vida com Deus? Como que está a sua comunhão com Deus? Como que estão os teus caminhos diante de Deus? Como você está levando a sua vida diante de Deus? Você está vivendo a sua vida segundo os desejos da sua carne? Você está vivendo a sua vida segundo os paixões e os prazeres da sua carne? Ou você tem se esforçado para andar em caminhos que vai te conduzir à sua salvação? Jesus, numa sexta-feira, ele é morto e crucificado na cruz do Calvário. Só que no domingo de manhã, Jesus, ele ressuscitou. Se você for no cemitério aqui em Brumadinho, tanto novo quanto velho, e você lá olhar, vai estar lá os restos dos ossos de um parente seu. Se nós formos lá no cemitério aqui de Brumadinho, se nós formos em qualquer cemitério e olharmos lá, vai estar o resto dos ossos de algum parente, porque todos nós vamos passar pela morte. Mas se você for em Jerusalém e olhar o túmulo que Jesus foi sepultado, lá você não vai encontrar resto de ossos, lá você não vai encontrar resto de um corpo. E na entrada do sepulcro de Jesus está escrito: Ele não está mais aqui, porque Jesus ressuscitou. Jesus foi morto numa sexta-feira, mas no domingo de manhã ele ressuscitou. Jesus não ressuscitou para te dar lote, Jesus não ressuscitou para te dar apartamento, Jesus não ressuscitou para te dar carro do ano. Isso aí você vai trabalhar e você vai alcançar. Jesus, ele morreu, ressuscitou para te dar a mim e a você a salvação da nossa alma, para que eu e você alcançássemos a salvação e fazer parte de um povo que vai morar no céu. A salvação não se compra. Deus não negocia a salvação, porque foi pago um preço muito alto. Para eu e você hoje adquirir a nossa salvação, Jesus, ele teve que do céu se despir da sua glória, se fez como homem, habitou no meio de nós, foi levado como ovelha muda ao matadouro, morreu na cruz do Calvário, para que ao invés de nós sermos destruídos, ao invés de nós sermos condenados por causa dos nossos pecados, nós viéssemos a alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então entenda o que eu vou te dizer: o Evangelho não quer te proporcionar riqueza, isso são consequências da sua obediência. O Evangelho não quer dar a você riqueza aqui na terra, nunca foi isso. O Evangelho quer proporcionar a você a sua salvação. Deus, ele quer que você alcance
e receba a sua salvação. Mas para isso, nós temos que arrepender dos nossos pecados, nós temos que largar as velhas práticas, nós temos que confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tem que haver mudança de vida, porque no Evangelho de João, capítulo 3, quando Nicodemas, que era um doutor da lei, um rabino, estudado, conhecedor da Torá, conhecedor da lei, ele procura Jesus e vai dizer: Jesus, como eu faço para herdar a salvação? Porque a salvação não é coisa terrena, a salvação não é coisa desse mundo, a salvação é coisa divina. Porque se a salvação fosse coisa terrena, nós resolvia de qualquer jeito, não precisava largar pecado, não precisava mudar de vida, no meio da cachaça, no meio da droga, nós ia ser salvo. Mas para nós alcançar a salvação, tem que ter mudança de vida. É por isso que Jesus vai explicar para Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, que para nós entrarmos no reino do céu, tem que nascer de novo. Que nascimento é esse que Jesus está ensinando, para que eu e você venhamos ser salvos? Esse nascimento é aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, se arrepender dos nossos pecados, largar as práticas do velho homem, confessar e se converter a Cristo, passar pelas águas e andar no caminho que Jesus tem para nos oferecer. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele também disse que estaria conosco até a consumação do século. Mas só que com Jesus é diferente, porque o homem sem Jesus, escuta o que eu vou te dizer, porque eu não sou pregador, sou profeta, e como profeta para essa geração do século 21, eu venho nessa tarde de hoje a profetizar sobre a tua vida. A pessoa sem Jesus, quando vem a luta, ela entra em depressão. A pessoa sem Jesus, quando a prova vem, ela vai beber, ela vai se prostituir, para tentar ter uma alegria, porque ela não tem alegria na sua sã consciência, ela não tem alegria quando ela está sóbria, ela não está alegria quando ela está de boa. Então ela vai procurar nas coisas do mundo prazer, para trazer alegria. A pessoa sem Jesus, qualquer tribulação, ela toma remédio para depressão. A pessoa sem Jesus, qualquer problema, ela perde noite de sono. Davi vai dizer em Salmo, de número 3, versículo 5 em diante: deito e logo pego no sono, porque o Senhor tem me sustentado. Jesus disse que não seria fácil, mas ele falou que estaria conosco até a consumação do século. O que eu quero te dizer: sem Jesus é sofrimento, sem Jesus é perdição, sem Jesus é tristeza, sem Jesus é caminho de engano, sem Jesus é perdição. Mas o homem e a mulher que tem Jesus no seu coração, a luta pode vir, o problema pode vir, mas ele coloca a cabeça no travesseiro e ele tem paz para descansar. Com Jesus a luta vem, o problema vem, mas a pessoa tem paz para viver, ela tem esperança para viver. Mas a maior importância ela tem, que é a sua salvação, porque a pessoa que tem Jesus no seu coração, ela entende que ela está nessa terra não somente para gozar e desfrutar as coisas desse mundo, mas ela tem um entendimento da sua salvação. E me tenha como profeta, e profeta proclamar o arrebatamento para essa geração do século 21. Eu venho nessa tarde de hoje a profetizar sobre a tua vida. Arrependa-te, agarra a oportunidade que Deus está te dando, porque Deus quer fazer com que você venha alcançar a sua salvação. Jesus, ele sofreu, foi cuspido, traído, caluniado, crucificado, chicoteado. E naquele período, o chicote que era usado para bater os presos, na ponta do chicote tinha lascas de osso. Então cada chicotada que Jesus tomava, as lascas que estavam na ponta do couro do chicote cortava as suas costas. Cada chicotada Jesus tomou 40. Mas segundo o historiador Flávio José, que era o historiador dos judeus, foram aproximadamente como se Jesus tivesse tomado 120. Jesus, ele foi chicoteado. Jesus, ele foi cuspido, traído, caluniado. Jesus, ele foi difamado sem ter feito nada, por amor a mim e a você. Jesus, ele teve que carregar a sua cruz de Jerusalém até o Gólgota, ou a cruz, ou ao Monte da Caveira. Jesus, ele teve que carregar a sua cruz. Quando Jesus, ele chega no monte,
Eles colocam Jesus na cruz, crucificam a Jesus, como se não bastasse, eles vão furar aqui abaixo da costela de Jesus, e a Bíblia diz que sai até a última gota de sangue do corpo de Jesus. Tudo isso para quê? Para que eu e você alcançássemos o caminho da salvação e tivesse em Deus o privilégio e a oportunidade de sermos eleitos e moradores do reino dos céus. Quando Jesus ressuscita, e é aqui que eu quero chegar, quando Jesus ressuscita, ele é manifesta para os seus discípulos, e ele vai dar uma mensagem para os seus discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele ressuscita, ele vai dizer para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não importa se mora debaixo da ponte, não importa se mora no palácio, não importa se mora na periferia, não importa se mora na viela, não importa se mora em sítio, não importa se mora em mansão, não importa se mora na favela. A salvação é para mim, a salvação é para você, a salvação é para todos aqueles que se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus Cristo e alcançar a sua salvação em Deus. A salvação é para todos. Dinheiro não vai me fazer entrar no céu. Dinheiro não vai te fazer entrar no céu. Filho que mata pai por causa de perder herança, pai que mata filho por causa de dinheiro, patrão que mata funcionário por causa de cargo, fulano que mata ciclano para tomar o lugar do outro, pessoas que falam mal um do outro só para ter uma oportunidade no lugar dele, pessoas que derrubam um ao outro por causa de uma oportunidade. Só que no reino dos céus é diferente. Você não precisa derrubar ninguém, você não precisa matar ninguém, você não precisa falar mal de ninguém, você não precisa caluniar ninguém, você não precisa destruir a vida de ninguém. Para você alcançar a sua salvação, é só você levantar as suas mãos, se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. É por isso que Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16 em diante, capítulo 15 em diante: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê está condenado. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, Jesus deu uma ordem para os seus profetas, Jesus deu uma ordem para os seus servos aqui na terra. E qual foi a ordem que Jesus deu? Para que nós pregamos o Evangelho. O Evangelho não consiste somente em palavras, mas em poder. O Evangelho salva, o Evangelho liberta, o Evangelho cura, o Evangelho transforma. O Evangelho é o único que tira o drogado das drogas e faz dele um pai de família. O Evangelho é o único caminho que tira o aidético das drogas, que tira o prostituto da prostituição e faz dele um homem de caráter, faz dele um homem de caráter. O Evangelho é o único que tira uma prostituta da prostituição e faz dela uma mulher de caráter, faz dela uma mãe de família, faz dela uma mulher respeitada na sociedade, porque esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não constitui somente em palavras, mas em poder. O Evangelho cura, o Evangelho liberta, o Evangelho transforma, o Evangelho muda a vida, o Evangelho muda a história. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho não quer te proporcionar dinheiro, o Evangelho não quer te proporcionar casa, o Evangelho não quer te proporcionar riqueza. O Evangelho de Cristo Jesus, ele quer te proporcionar a sua salvação, para que você possa alcançar a sua salvação em Cristo Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. O convite da salvação é para todos.
Não importa se você é branco, moreno. Não importa se você é brasileiro, se você é índio. Não importa se você é rico, se você é pobre. Não importa se você é baixo, é alto. Não importa se é louro, moreno. Jesus quer proporcionar a você a sua salvação. Jesus morreu na cruz do Calvário para alcançarmos a nossa salvação. Então Jesus deixou uma missão para a igreja dele aqui na terra: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vem do jeito que você está, não importa qual a forma, qual o jeito ou qual a maneira. Quem vai te mudar é Jesus. Quem vai te transformar é Jesus. Quem vai te mudar é Cristo Jesus. Venha do jeito que você está, porque do jeito que você está é que Deus vai fazer a obra na sua vida. E essa foi a ordem que Jesus deu para os seus discípulos, para os seus profetas: ide para todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual que é a maior fúria do diabo? E agora eu quero chegar na situação que essa geração do século 21 está vivendo. É aqui que eu quero chegar. Na situação que o Brasil, na situação que as nações, na situação que os países estão vivendo. É aqui que eu quero chegar. Qual que é a maior guerra do diabo? Qual que é a maior guerra do inferno? Qual que é a maior luta do inferno? É que eu e você perdemos a nossa salvação. E quando nós perdemos a salvação, só tem um caminho: o inferno. Então o diabo, ele faz de tudo para que a pessoa esteja distante ou longe dos caminhos de Deus. Então o diabo vai fazer de tudo para tentar confundir a mente da pessoa, prender a mente da pessoa nas coisas desse mundo, para que ela viva distante dos caminhos de Deus, que ela viva sem tempo para Deus, e ela acaba perdendo a sua salvação. E a situação que o país, a situação que não só o Brasil, mas como as nações estão enfrentando, é uma situação que as nações se encontram amedrontadas por causa de um vírus. O país está paralisado por causa de um vírus que assola a raça humana. E por causa dessa situação, já tem se transformado e se tornado uma perseguição contra a igreja do Senhor. Porque qual que é o intuito do diabo? É fazer as portas da igreja estarem fechadas. Qual que é o intuito do adversário da nossa alma, que é Satanás? É ver a igreja fechada. Porque uma igreja fechada, a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor. A porta de uma igreja fechada, a pessoa vai se distanciando dos caminhos do Senhor. Porque a igreja de Jesus aqui na terra, ela está aberta para o público. A igreja de Cristo Jesus me mostra na pesquisa do IBGE, me mostra na estatística do IBGE, um lugar que cura igual a igreja. Me mostra, pode ser na pesquisa do IBGE, pode ser no Guinness Book, pode ser no Google, pode ser aonde for. Me mostra um lugar que um paralítico chega na cadeira de roda e sai andando. Me mostra um lugar aonde o cego chega cego e sai enxergando. Me mostra aonde uma pessoa chega cancerosa e sai curada. Me mostra aonde um mundo chega e sai falando. Me mostra um lugar aonde uma pessoa chega surda e sai ouvindo. Me mostra algum lugar que a pessoa chega viciada e sai liberta. Me mostra algum lugar aonde a pessoa chega divorciada e Deus restaura o casamento. Me mostra
em algum lugar na terra, aonde a pessoa chega com a vida destruída e sai em paz. Não tem outro lugar que não seja a igreja. Não tem outro lugar que não seja a igreja, porque a igreja não é do homem, a igreja é de Jesus. A igreja não é do homem, a igreja é de Jesus. E a igreja está aberta para o público. E a igreja é o único lugar que a pessoa chega com a vida destruída e sai com a vida transformada. A igreja é o único lugar, assim como eu, há 9 anos atrás, entrei nos vícios, com a vida destruída, e Jesus mudou minha vida. Porque a igreja é o único lugar que você entra de um jeito e sai totalmente transformado pelo poder de Deus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o reino dos céus não consiste somente em palavras, mas em poder. O evangelho de Jesus é poder. Poder que liberta, poder que restaura, poder que transforma, poder que restitui, poder que transforma, poder que liberta. Esse é o poder do evangelho. Só quem não é espiritual não entende o que está acontecendo. E eu não venho aqui como palestrante, eu não venho aqui como um revolucionário que quer revolucionar algo. Eu estou aqui na qualidade de profeta, a profetizar para essa geração do século 21. A igreja é o único lugar que a pessoa chega viciada e sai liberta. Só que o diabo, ele quer fazer de tudo para manter a igreja fechada. E eu estou aqui hoje na qualidade de profeta a profetizar sobre a tua vida. A luta é contra as igrejas, querendo manter as igrejas fechadas. A igreja tem passado por uma perseguição, mas essa perseguição, os nossos irmãos no passado sofreram. Só que a igreja venceu Nabucodonosor, a igreja venceu Nero, a igreja venceu Saulo, a igreja venceu o perseguidor. E a igreja do século 21, que está sendo perseguida, que está sendo afrontada, a igreja do século 21 também vai vencer essa provação. A igreja do século 21, a nação brasileira, vai vencer esse coronavírus. E a vitória é nossa, pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo é o nome que está acima do nome AIDS. Jesus Cristo é o nome que está acima do nome Ebola. Jesus Cristo é o nome que está acima do nome diabetes. Jesus Cristo é o nome que está acima do nome AIDS. Jesus Cristo é o nome que está acima do nome câncer. Jesus Cristo é o nome que está acima de qualquer enfermidade. Jesus Cristo é o nome que está acima do nome paralisia cerebral. Jesus Cristo é o nome que está acima de qualquer enfermidade, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, a Ele foi dado poder e autoridade, e Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Então, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, a igreja vai vencer, o Brasil vai vencer, as nações vai vencer, porque Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. A igreja é o único lugar que você chega com a vida destruída e sai com a vida transformada. A igreja é o único lugar que o cadeirante chega empurrado na cadeira de roda e Jesus faz ele sair de lá andando. A igreja é o único lugar que o homem chega com problema no nervo, andando de muleta, e ele sai da igreja andando. E a igreja tem sofrido no século 21 essa perseguição. Estão querendo fechar as igrejas, estão querendo fechar os templos. Só que a igreja de Cristo Jesus não é constituída dentro de 4 paredes. A igreja de Jesus, ela é evangelística. Está para nascer um cabra macho, está para nascer um senador, está para nascer um deputado, está para nascer um governador, está para nascer um vereador, está para nascer um vice-presidente, está para nascer um prefeito, está para nascer um deputado que vai calar a boca
da igreja na terra. A igreja não é constituída dentro de 4 paredes. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele não construiu um galpão de 20 por 50. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele não construiu uma loja de 3 por 3. Jesus, quando começou o seu ministério, ele não levantou uma loja de 2 andares. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele foi para as pracinhas. Jesus, quando começou o seu ministério, ele foi para as ruas. Jesus, quando começou o seu ministério, ele foi para as aldeias. A igreja de Jesus Cristo, ela não está constituída dentro de 4 paredes, porque a igreja de Jesus Cristo é uma igreja evangelística. Pode tentar fechar os templos, pode tentar fechar as portas, mas a igreja de Jesus não é constituída dentro de 4 paredes. A igreja de Jesus é evangelística. Pode fechar as portas do templo, mas a igreja vai crescer, porque a igreja vai para a rua, a igreja vai para as pracinha, a igreja vai para casa, a igreja vai pregar o evangelho que Jesus determinou para que os seus profetas pregassem sobre a face da terra. Jesus, quando ele começou o seu ministério, eu já estou terminando. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele não construiu uma loja com porcelanato. Jesus, quando começou o seu ministério, ele não fez igreja para concorrer com ninguém. Jesus, quando começou com 30 anos de idade o seu ministério, ele não colocou textura na parede para o templo dele ser mais bonito do que de alguém. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele ia para as aldeias, ele ia para as praças, ele ia para as ruas, ele ia para os povoados, ele ia para onde tinha necessidade. Porta fechada não significa sinal de derrota, mas porta fechada significa crescimento. Os vernáculos prescrevem com graça e com a total verdade. Em Atos dos Apóstolos capítulo 8, que havia um homem chamado Saulo, e esse homem chamado Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo era um homem que detestava crente. Saulo era um homem, Atos capítulo 8, Saulo era um homem que odiava crente. Saulo era um homem que detestava crente. Saulo era um homem que matava crente. Saulo era um homem que perseguia crente. Mas Atos capítulo 8, vai conseguir calar a boca da igreja na terra, porque a igreja não está constituída dentro de 4 paredes. E como profeta do Deus vivo, eu saio de dentro de 4 paredes para vir para o centro de Brumadinho, pregar as boas novas do evangelho e te dizer que Jesus te ama. Ele quer salvar a tua alma do inferno. Jesus te ama, ele quer te salvar. Jesus te ama, ele quer te perdoar dos seus pecados. Jesus te ama, ele quer mudar a história da sua vida. Jesus te ama, ele quer te livrar da condenação eterna. Jesus te ama, ele quer te libertar do vício. Jesus te ama, ele quer mudar a situação da sua vida. Jesus te ama, ele quer mudar a história da sua vida. Jesus te ama, e ele quer fazer você alcançar a sua salvação. Nada e nem ninguém pode calar a boca do Deus na terra. Romanos capítulo 13, a Bíblia diz, preste atenção, Romanos capítulo 13, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade da terra é constituída por Deus. Então eu respeito todas as autoridades. Eu oro pelo prefeito dessa cidade, eu oro pelo nosso presidente. Se ele calar, foi Deus que colocou, merece respeito. Eu oro por cada deputado, por cada senador, e a cada um deles tenho o meu respeito. A cada um deles tenho o meu respeito, porque foram pessoas que Deus permitiu que estivesse lá. Mas está para nascer um cabra macho que vai tentar calar a boca da igreja na terra. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não está constituída dentro de 4 paredes. A igreja de Jesus Cristo, ela é evangelística. Ela vai nas praças, ela vai na rodoviária, ela vai nas ruas.
nos becos, nas vielas. E eu venho profetizar sobre a tua vida aqui nessa tarde, que o Espírito Santo vai limpar o teu coração, vai abrir a tua mente e vai trazer você ao caminho do arrependimento, e o caminho que vai conduzir você conforme segundo a salvação de Jesus para a tua vida. A igreja venceu o imperador Nero. A igreja venceu Nabucodonosor. A igreja venceu Saulo. A igreja antepassada venceu Herodes. A igreja, os nossos irmãos no passado, venceu perseguidores. A igreja antepassada, a igreja outrora, venceu os filisteus. A igreja venceu os amalequitas. A igreja venceu os jebuseus. A igreja venceu todos os perseguidores. A igreja venceu o imperador romano César. A igreja venceu Agostinho. A igreja venceu todos os amalequitas. Porque quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. E essa perseguição que a igreja do século 21 está enfrentando, essa perseguição que a igreja está enfrentando, só é para fazer a igreja crescer. E eu estou profetizando que ainda esse ano, e me tenha como profeta, e profeta profetizar para essa geração do século 21, ainda esse ano, o poder de Deus vai se manifestar nessa cidade de Brumadinho, vai se manifestar no nosso estado de Minas Gerais, vai se manifestar no nosso país, vai se manifestar nas nações, e o poder de Deus vai trazer um tempo novo. O poder de Deus vai trazer um tempo de restituição. O poder de Deus vai trazer um tempo de honra para essa geração do século 21. Querer jogar contra Deus é perder de goleada. Querer entrar num ringue para lutar contra a obra de Deus é sair do ringue roxo, mancando e machucado. Querer se levantar contra a obra de Deus, dá para nascer um cabra macho, porque se nascer é só questão de dias para Deus abater, igual abateu Saulo. Porque nada e nem ninguém pode calar ou barrar a obra de Cristo Jesus aqui na terra. Porque o Evangelho salva, o Evangelho liberta, o Evangelho transforma, o Evangelho salva a vida, o Evangelho restitui, o Evangelho muda a vida, o Evangelho transforma a vida do homem e da mulher de Deus. E eu venho nessa tarde de hoje com a unção do Espírito Santo, coberto pelo sangue do Cordeiro, e com as mãos do Deus eterno estendido sobre a minha vida, profetizar sobre a tua vida, que nessa tarde de hoje, você faz parte de uma geração que vai desfrutar, que vai vivenciar um tempo onde Deus vai manifestar a sua glória. E essa cidade de Brumadinho, essa nação brasileira e essa geração do século 21 vai desfrutar o poder de Deus e saber que Deus está acima do coronavírus, que Deus está acima de qualquer decreto. É tempo de crescimento, é tempo em que a obra de Jesus vai crescer, é tempo em que Deus está preparando para você viver um tempo de milagres sobre a tua vida e sobre a sua casa. Porque o reino dos céus não é constituído somente em palavra, mas em poder. Então, perseguir na igreja, só quem não é espiritual não entende. A minha cabeça está aqui, quem quiser cortar, que corta. Mas eu não estou aqui debaixo de espírito de covardia. Eu estou aqui como profeta do Deus vivo a profetizar que Deus vai trazer para essa geração do século 21 um tempo de milagre, um tempo de poder. E Deus vai abater toda a fúria do soberbo e vai trazer um tempo de milagre para a nação brasileira e para essa cidade de Brumadinho. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Então o poder que há em Cristo Jesus é maior do que essa fase ou esse momento que a nação está enfrentando. E Jesus disse: paro de pregar, mas não de profetizar. Evangelho de João capítulo 3 versículo 16. Já fechei minha Bíblia, senão eu prego até meia-noite. Essa é a minha vontade.
João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não morreu na cruz para você comprar um lote. Jesus não morreu na cruz para você ir lá na loja e tirar um Camaro sem placa. Jesus não morreu na cruz para você comprar uma casa na praia. Jesus, ele morreu, ressuscitou, para você alcançar a sua salvação. Para eu e você sermos salvos, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. E para o meu e o seu nome está escrito no livro da vida, nós temos que levantar as mãos e aceitar e confessar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não há outro caminho, não há outro atalho, não há outra forma, não há outro meio, não há outra opção. Na vida você dá jeito para tudo. Na vida você dá jeito para ser rico. Na vida você dá um jeito para trapacear o outro. Na vida dá jeito para tudo. Mas você só não consegue dar jeito na morte. E quando eu e você descermos à sepultura, só há um jeito para eu e você alcançar a nossa salvação. É o meu e o seu nome está escrito no livro da vida. E para o meu e o seu nome está escrito no livro da vida, nós temos que levantar as mãos, aceitar e confessar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E eu quero aqui nessa tarde fazer um apelo. Tem alguém que mesmo que está me ouvindo de longe, tem alguém que mesmo que de longe, ouvindo essa mensagem, você nessa tarde, você quer levantar as suas mãos, aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se tem alguém aqui nessa tarde que ainda não confessou, que ainda não aceitou e que ainda não proclamou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu queria que você viesse até aqui, porque eu quero orar por você. Jesus, ele não quer te oferecer apartamento, sítio, lote. Jesus não quer te oferecer uma Kawasaki Ninja, uma Hornet, isso você vai trabalhar e adquirir. Jesus, ele quer te oferecer a salvação. E a salvação, dinheiro não compra, homem não compra. A salvação, você não adquire fazendo hora extra. A salvação, você não consegue distribuindo cesta básica. A sua salvação, você não adquire distribuindo dinheiro para os pobres. A sua salvação, você não adquire fazendo serviço social. A salvação, você adquire confessando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Paro de pregar, mas não de profetizar. E o apelo que eu faço é esse. Tem alguém aqui nessa tarde que após ouvir essa mensagem quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se tem alguém, eu vou esperar para que você possa vir. Se tem alguém que quer levantar as suas mãos e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu queria que você viesse aqui, porque eu quero orar por você. Para me finalizar, a igreja de Jesus, ela não está constituída dentro de 4 paredes. Jesus não construiu um galpão de 30 por 20 para começar o seu ministério. Jesus, ele ia para as ruas, Jesus, ele ia para as praças. E eu venho nessa tarde de hoje como profeta do Deus vivo, no centro da cidade de Brumadinho, para pregar o evangelho e te dizer que o evangelho salva, que o evangelho cura, que o evangelho transforma, que o evangelho liberta, e que o evangelho é o caminho que pode te conduzir à sua salvação. Que Deus abençoe, guarde essa mensagem no seu coração. Você que quer conhecer mais um pouco de Jesus, segue lá meu Instagram, andré.pastor. Segue lá no meu Instagram, andré.pastor, que você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho. E eu vou estar pronto para lhe atender a todas as suas informações e todas as orientações.
E escuta o que eu vou te dizer. A igreja em tempo de crise foi o momento que a igreja mais cresceu. A igreja em tempo de crise foi o tempo que ela mais cresceu. Então está chegando um tempo de crescimento para a igreja do século 21. Porque eu estou profetizando que o ano de 2021 não vai terminar sem a manifestação de Deus trazer um tempo de milagre. Deus vai arrancar as máscaras do corrupto. Deus vai arrancar a máscara dos soberbos. Deus vai abater os exaltados. E Deus vai trazer um tempo de milagre. Deus vai trazer um tempo de crescimento. Deus vai trazer um tempo de honra. Deus vai trazer um tempo em que o mover e o poder do Evangelho vai transformar, salvar vidas. E eu estou profetizando como profeta do Deus vivo para essa geração do século 21. Brumadinho está debaixo da proteção de Deus. Brumadinho está debaixo das promessas de Deus. Brumadinho faz parte da herança que Deus vai manifestar para este ano. Minas Gerais está debaixo da bênção de Deus. As nações estão debaixo da bênção de Deus, porque Deus vai trazer para essa geração do século 21 um tempo de milagre, um tempo de salvação, um tempo de libertação e um tempo de poder, porque Brumadinho está prestes de vivenciar um poder sobrenatural da parte de Deus, aonde todos vão ser cheios do poder de Deus, aonde todos vão ser transformados pelo poder de Deus, aonde essa cidade vai se converter ao poder de Deus, e essa cidade vai viver um tempo de milagre, porque Deus ainda esse ano vai trazer um tempo de poder, vai trazer um tempo de milagre, através da igreja, para essa cidade de Brumadinho. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua família. E aonde você estiver sendo alcançado, através desta oração, eu não estou dizendo eu acho, eu estou aqui na qualidade de profeta a profetizar sobre a tua vida. A cada um dos ouvidos que esta oração há de adentrar, o Espírito Santo vai quebrar todo o mal, vai quebrar todas as barreiras e vai te entregar a vitória. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Há uma moça aqui pedindo oração, e Jesus vai curar ela aqui agora. Não para que o profeta seja reconhecido, mas para que Deus no céu seja glorificado através do testemunho que Deus vai fazer através dessa mulher aqui agora. Deus de milagre, Deus de poder. Ó Deus querido, a tua palavra diz que Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Então, ó Deus querido, teu nome está acima dessa enfermidade na mulher dessa mulher. Ó Deus, toca nas juntas, toca nos ossos, toca nas veias, toca em cada parte do corpo dela. Eu não estou negociando com esta enfermidade. Eu estou dando uma ordem agora. Enfermidade, sai do corpo dela. Enfermidade, larga o corpo dela, Pai. Toca nos ossos, no sangue, nas veias, na junta. E eu declaro agora um milagre sobre a vida dessa mulher. Em nome de Jesus, está curado, tá? Você vai lá na igreja comprar um testemunho. Conta de hoje a 2 dias. Você vai comprar um testemunho de milagre de Deus na tua vida, tá? Em nome de Jesus. Não tinha, mas Deus abençoa, tá? Deus abençoa, tá? Ela tá lá na... Deus abençoa. Ela tá lá na Convite. 347, um bairro São Vigílio. José Henrique. José Henrique, lá na frente. José Henrique. Anota meu zap. Eu quero orar. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por cada um de vocês agora. E aonde esta oração alcançar, a cada ouvido que esta oração adentrar, Deus ele vai quebrar toda maldição, todo mal contra a tua vida e vai te entregar a vitória. Pai, através desta oração, eu estou apresentando a Deus querido a cada uma dessas pessoas. Eu oro, meu Pai, pela população de Brumadinho. Eu oro, meu Deus, por cada morador dessa cidade de Brumadinho. Eu peço a Ti, meu Pai, entre em cada lar, entre em cada família nessa cidade de Brumadinho.
Ó meu Pai, que o Senhor possa visitar cada família, cada lar dessa cidade, aonde esta oração alcance, que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar em cada coração, que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar em cada mente, que o Senhor possa trabalhar, meu Pai, sobre cada vida desta pessoa. Muda essa situação, transforma essa situação, traga o entendimento do ser humano, traga o entendimento da raça humana, o entendimento do Evangelho, do arrependimento, para que esta pessoa possa se arrepender dos seus pecados, confessar e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que esta pessoa possa alcançar e fazer parte do plano salvífico do Evangelho sobre a vida dela. Assim eu declaro a bênção e a transformação e o milagre da parte do Senhor sobre a vida de cada um. Que Deus abençoe. Eu me chamo André, sou pastor regional aqui da cidade de Brumadinho, pastor da Assembleia de Deus AD, Ministério Portas Abertas, e todos vocês estão convidados a estar participando em um de nossos cultos, e todos vocês que ouviram, se você quiser oração, pode vir até aqui, que eu vou estar orando por cada um de vocês, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, e que Deus abençoe a sua casa. É o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Deus abençoe. Encerramos agora o culto, e eu peço a ti, compartilhe essa live, em nome de Jesus, compartilhe. É o Senhor em que